Passo a passo da redação do Enem. O que que eu sugiro que você aluno, que você aluna faça no dia da prova, tá? Receberam um caderno, ou receberam ao longo do ano as folhas de textos motivadores, a coletânea, né, os textos de apoio e o comando de redação. O que que vocês vão fazer? O que eu recomendo? Separei 10 passos para vocês, que eu acho que, passando esses 10 passos, a tendência é que o texto fique um pouquinho melhor, certo? Primeiro, como eu já falei, leitura do comando com muita atenção, palavra por palavra, para não fazer fuga e não fazer tangenciamento. Esse é o primeiro passo. Pegou o caderno no dia da prova, ou pegou o caderno, ou pegou a folha durante o treinamento, seja no simulado, seja na redação semanal, primeira coisa, lê o comando de redação, palavra por palavra. E é justamente palavra por palavra. De forma lenta, tranquila, repetindo. 2. A paráfrase do comando. O que é uma paráfrase? É buscar aquilo que eu falei. Sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes e elementos de retomada para o tema. Claro, o tema é uma coisa, o assunto é outra e o eixo temático é outra. Eu já abordei isso. As diferenças entre essas três palavras, que muitas vezes se confundem, mas é importante diferenciar isso para deixar a produção mais tranquila. Certo? Segundo passo, a paráfrase do comando, porque isso tem que ser utilizado na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Terceiro passo, a interpretação dos textos motivadores. Deixar nítido o caminho. Então, o texto motivador, ele deixa nítido o caminho. E, a partir de algumas informações que estão ditas ali, eu vou saber o que eu não vou utilizar. Eu já falei isso para vocês. Então, o passo 3, interprete os textos motivadores. 4, faça um brainstorming de ideias. Ainda não selecione. Vocês vão pegar o tema, vocês vão fazer leitura palavra por palavra, vocês vão buscar a paráfrase do comando e, na sequência, vocês vão fazer o brainstorming. É pegar uma folha e tudo que vier na cabeça sobre o tema, anotar na folha. Recomendo que vocês façam isso no período de treinamento sem pesquisar no Google. Não pesquisem no treinamento, pelo menos nesse início. Faça a leitura do comando, repete com muita atenção, busca a paráfrase e faz o brainstorming com tudo o que vier do tema na tua cabeça e não faz seleção. Anota tudo, não seleciona. Só escreve. Só escreve. Talvez tenha alguns autores que não façam tanto sentido. Olha, dependendo da forma que tu coloca, até faz sentido. Mas como eu já disse, autores não são obrigatórios. Citação de obra ao autor é só um dos tipos de estratégia argumentativa. 5. Selecione, relacione e organize as ideias que foram colocadas no passo 4 com o brainstorming. Aí sim vocês vão definir o que vai, de fato, na folha oficial. Vocês lembram na competência 3? Selecionar, organizar, interpretar? Selecionar, organizar, interpretar? São 4 palavras na competência, né? Selecionar, organizar, relacionar e interpretar, né? É que a interpretação não entra aqui nessas 3 palavras porque já foi colocado na interpretação dos textos motivadores. Digamos que vocês já fizeram uma interpretação inicial e aqui vocês vão selecionar, relacionar, organizar as ideias que foram colocadas no passo 4 do brainstorm, para definir de fato o que vai na folha oficial. 6. Escrever, reler e editar o rascunho. Fez o brainstorming, escolheu o que vai de fato para o meu texto. Vocês vão escrever, vão reler e vão editar o rascunho. É obrigatório fazer rascunho? Resposta: não. Não é obrigatório. Recomendo? Sim. Sim. Por quê? Em geral, a gente está começando o trabalho, a gente ainda tem algumas dificuldades. Se eu for pegar a caneta de tubo transparente preta, recomendo que vocês façam ao longo do ano exercício com uma caneta que provavelmente vocês vão utilizar no dia. Treinem com a mesma caneta e com a cor preta. Não é obrigatório o rascunho, por quê? Porque a folha de redação, a oficial, que vai para o corretor, que vai ser escaneado, o corretor recebe no dia, ele não vai saber o que tu fez no rascunho. Eu já mesmo, quando escrevia alguns textos, às vezes eu não fazia o rascunho por completo.
Aqui é um ponto de discussão, tá? Só estou dizendo que não é obrigatório, ainda que eu recomende. Tá? 7. Atente para as 5 competências da prova. Novamente, competência 1, norma culta. Competência 2, tripé de texto. Como assim tripé de texto? Primeira coisa, compreender o tema. Segunda coisa, repertório sociocultural produtivo para este tema que eu já compreendi, através da leitura atenta do comando de redação. Paráfrase. Aplicando isso tudo num texto dissertativo argumentativo em prosa. Em prosa, Léo, texto corrido, isso. Através daqueles 4 parágrafos, através dos períodos que tu recomendou em cada um dos períodos, em cada um dos parágrafos. Competência 3, as 4 palavras mágicas. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar o quê? Informações, fatos, opiniões, argumentos na defesa do ponto de vista. Competência 4, mecanismos coesivos. Que eles existam no texto, os coesivos existam em todos os textos. Eu dei algumas indicações de coesivos para vocês em cada um dos parágrafos. Vocês podem utilizar isso ou qualquer um outro. A competência 5 é a proposta de intervenção detalhada relacionada ao problema, preferencialmente ligada diretamente aos 2 argumentos. Então, feito o passo 6, né, de escrever o rascunho, editar o rascunho, verificar esse rascunho, percebe se nesse rascunho há erros dentro dessas 5 competências, tá? Só que é importante que vocês façam um distanciamento temporal, seja no dia, principalmente no dia, mas também no treino. Antes de passar para a folha oficial, façam algumas questões. Vamos dizer assim, ó, deixem o texto descansar um pouco. Coloque aquele teu texto de lado um pouco. Vai no banheiro, come alguma coisa, faz algumas questões, se estiver fazendo simulado ou prova. Por quê? Esse tempo é importante porque muitas vezes erros aparecem se a gente distancia temporalmente da escrita. Então, tu escreve o texto, deixa ele de lado, depois tu volta para revisar. E aí tu vai realizar a última leitura. E aí tu vai definir se tu vai mudar alguma coisa naquele teu texto. E se tu não mudar, tu vai transcrever de preferência sem mudar nada. Tá? E cuida para não errar a transcrição direto. Não faz excesso de grafias erradas no dia da prova, principalmente, né? Quais são os 10 passos? Vamos retomar. Que vocês façam esses 10 passos no dia de prova e no treino de vocês. Passo 1. A leitura do comando com muita atenção, palavra por palavra, e no passo 2 já fazer a paráfrase do comando, buscando o quê? Sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada, os 6 itens. 3. Interpretar os textos motivadores, porque os textos motivadores mostram 2 coisas. O caminho que vocês vão seguir naquele texto, ele mais ou menos indica o que a banca espera de vocês, e que vocês não utilizem muitos dos dados que estão ditos ali e busquem repertório sociocultural produtivo. Façam um brainstorming de ideias, coloquem tudo que vem do tema na cabeça. Não façam seleção aqui, não é momento de, mas qual que eu vou escolher? Eu tenho que escolher só 2. Não é isso agora. O passo 4 é brainstorming. É pegar a folha e tudo que vier na cabeça do tema, seja lógico ou não lógico, que faça pouco ou muito sentido, não interessa nesse momento. Não interessa. Eu acho que talvez eu tenha alguns filmes que eu assisti que façam sentido para citar no meu texto. Ótimo, colocar na folha. Léo, eu já vi algum exemplo. Ótimo, colocar na folha. Léo, eu já vi algum dado, alguma pesquisa. Eu acho que tem alguma matéria que não seja redação, biologia, história, filosofia, sociologia. A importância das outras matérias ao longo do ano que vocês façam no caderninho que eu já pedi para vocês terem um caderno para citar. Fazer as citações para colocar repertório sociocultural de outras áreas, para colocar eventualmente dados ou pesquisas, ainda que seja mais difícil lembrar de dados, eles podem ser utilizados. Enfim, qualquer estratégia introdutiva argumentativa. 5. Feito essa folha, que tem uma folha em branco no dia que vocês vão receber. Né? Selecionar, relacionar, organizar as ideias. A última folha da prova do Enem impressa é uma folha em branco. Né? Façam rabiscos ali. E depois passem, antes de fazer o rascunho, selecionar, relacionar, organizar essas ideias. 6. Escrever, reler e editar o rascunho. 7. Atentar para 5 competências. Será que eu tenho erro de norma culta aqui? Se tiver erro, tem que mudar alguma coisa. Muda a frase, muda a palavra, atenta para aquela regra gramatical. Será que eu compreendi o tema de fato? Eu fiz o passo 1 e o passo 2 de forma correta? Trouxe coisa de fora para o meu texto, defendi um ponto de vista nesse meu texto que é dissertativo, argumentativo. Eu falei do tema, mas não só falei do tema.
eu argumentei sobre o tema, eu fiz os meus tópicos frasais, eu fiz as minhas estratégias argumentativas, eu fiz um fechamento de parágrafo de desenvolvimento, eu selecionei, organizei, relacionei, interpretei as informações, os fatos, as opiniões e os argumentos na defesa do meu ponto de vista. Eu coloquei todo o repertório que eu tenho de coesivos em todas as partes do meu texto, e eu tenho proposta de intervenção detalhada para isso, certo? Então, eu acho que esse texto aqui, ele está mais próximo dos 900 mil pontos, que é o nosso objetivo. 8. Faça um distanciamento temporal antes de passar para a folha oficial. 9. Realize a última leitura e passa limpo, com muito cuidado, com muita atenção, para evitar erros. Aqui, para fechar essa parte da aula, a cartilha de 2019 recomendo algumas coisas. Vocês vão perceber que tem muita coisa a ver com os passos que eu falei. E isso aqui eu vi depois de fazer os passos, tá? E percebi o quanto tem de relação com algumas coisas. Olha só, o tema da redação sempre vem acompanhado na proposta de textos motivadores. Em geral, são textos em linguagem verbal e não verbal, imagem que remete ao tema proposto, a fim de orientar a sua reflexão. Orientar a sua reflexão. Lembra quando eu falei que o texto motivador ele tem esse papel de orientar? Mais ou menos que a banca quer que vocês direcionem? Ali desorientar no sentido assim, bom, vamos refletir, mas é meio que direcionar. A fim de direcionar a sua reflexão, poderia ser o verbo ali, tá? Assim, para elaborar uma redação de qualidade, você deve seguir as seguintes recomendações. A. Ler com bastante atenção o tema proposto e observar a tipologia textual exigida, no caso de ser artigo argumentativo. B. Ler os textos motivadores, observando as palavras ou os fragmentos que indicam o posicionamento dos autores. Orientar, direcionar. C. Identificar em cada um dos textos motivadores, se for o caso, a tese e os argumentos apresentados pelos autores. D. Refletir sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores e definir com muita clareza qual será o seu posicionamento. Provavelmente, na maioria dos textos motivadores, o posicionamento vai estar relacionado com o teu. Sabe por quê? Porque, em geral, o problema do Enem é um fato, que é um problema, e vocês vão ter que combater este problema. Por exemplo, o estigma associado às doenças mentais. Os textos motivadores indicam a existência do estigma, indicam que ele persiste, indicam que é um problema. Isso são os posicionamentos dos textos motivadores, ali, dos autores dos textos motivadores, que mais ou menos vai ser o teu posicionamento. Tu não vai ferir o direito humano, que é explícito na competência 5, dizendo que, assim, bom, o estigma ele tem que ser mantido. Quem sofre de transtorno mental tem que sofrer estigma, tem que manter. Tu não vai fazer isso, né, meu querido, meu querido? E, ler atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores. Lembra que eu tinha falado das instruções de redação lá em cima? Na verdade, tu pode ler antes do texto motivador, você não precisa perder tempo com as instruções, porque tu já vai fazer ao longo do ano isso. F, para fechar, definir um projeto de texto. A gente vai discutir mais adiante o que é um projeto de texto bem definido. Meio que eu já discuti um pouquinho aqui com os passos, como fazer a redação no dia, no treino, mas a gente vai abranger outras coisas num projeto de texto, em que seja planejada a organização estratégica de sua redação, a fim de defender o ponto de vista por você escolhido e apresentar uma proposta de interpretação ao problema abordado. A gente já discutiu mais ou menos o que vai na introdução, o que vai no desenvolvimento, o que vai na conclusão. Então, aqui são as dicas, segunda cartilha do Enem, recomendações gerais para o texto de redação. Então, aqui está o passo a passo, que eu recomendo os 10 passos de uma redação Enem que deve ser feita no dia nos treinos. Beleza?